Bom, pessoal, dando sequência a uma série de depoimentos aqui direto do Agro em Punta 2026, eu tenho o prazer de estar aqui com a Simone Struck, que é a nossa secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do governo do Rio Grande do Sul. A Simone é grande parceira do agro, tem vários projetos e hoje especialmente fiquei muito orgulhoso de te ver lá, né, no palco principal desse evento internacional, sei lá, mais de 1.000 pessoas, certamente. Fantástico. A Simone apresentou as pautas e as políticas que nós no Rio Grande do Sul estamos desenvolvendo, todos os grandes projetos. Queria então que tu fizesse um resumo do que tu falastes ali e a tua impressão, como a gente tinha falado antes dessa gravação, é a primeira vez que tu está nesse evento no agro, né? E um agro internacional muito perto e muito próximo. Sim. Do ponto de vista cultural. Sim, muitas similaridades. Muitas similaridades. Então, qual foi a tua percepção dessa tua chegada e de como eles, argentinos, uruguaios, paraguaios, nossos irmãos, veem o Rio Grande do Sul como parceiros dessa integração do Mercosul, digamos assim? Perfeito. Bom, primeiro, Vivoc, obrigada pela oportunidade da gente dividir um pouco, né, para além do evento, também nas redes, com os nossos contatos, o que está acontecendo aqui, para que a gente possa maximizar todas essas conexões que estamos aqui fazendo. Então, eu vou trazer primeiro um pouco de alguns elementos que eu trabalhei antes no palco principal, trazendo a estratégia do Rio Grande do Sul, especialmente conectado à inovação e às tecnologias para o agronegócio. Eu acho que um ponto muito importante a ser destacado é justamente essa estratégia que temos dos ecossistemas regionais de inovação, que são os 8 ecossistemas do programa Inova RS, onde cada região, a partir dos seus atores, né, construiu a sua visão de futuro. E nessa visão de futuro, com áreas estratégicas portadoras de futuro, das 8 regiões, 6 colocam o setor do agro como estratégico para o seu desenvolvimento. Isso diz muito sobre o Rio Grande do Sul e sobre as possibilidades que temos por meio da inovação de agregar valor, né, estabelecer novas oportunidades a partir da cadeia do agro. Acho que este é um elemento... E a gente tem um bioma que é igual, que é o Pampa, né? Que é o Pampa, exatamente, e que nós precisamos fortalecer porque ele é nosso no sentido de extremo sul da América Latina. E se muito peculiar, muito né? peculiar, e se nós não colocarmos potência, né, sobre ele, sobre as suas estratégias, ele não se tornará reconhecido a partir das suas, né? E a gente, desculpe te interromper, mas a gente percebe que aqui é muito forte digamos assim, a orientação voltada para a pecuária. Exato. Pecuária em campo nativo. Exato. Que dá digamos assim, uma denominação de origem que a gente vem trabalhando no estado, mas que os uruguaios estão, né, eles já têm cota Eles Hilton estão muito à frente, né, e é toda uma potencialidade ali para a nossa região sul, fronteira oeste, campanha, de trabalhar. Parece ser marginalizada em relação ao norte, mas não é. Mas tem um potencial gigantesco. Exato. E a gente geograficamente, né, e também com elementos, né, questão ambiental, do bioma. Exatamente. Bom, além desse aspecto das regiões do estado, né, e a conexão com o agro, eu trouxe um pouco a perspectiva dos ambientes de inovação do estado do Rio Grande do Sul. Muito bom. Muito fortalecidos, né? A gente é destaque, né? Sim, e especialmente a região metropolitana, né? Como deve ser, mas para além da região metropolitana, todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul têm ambientes de inovação que são fortalecidos. E aí eu trouxe um recorte, né, de um novo ambiente de inovação que já vem sendo trabalhado há algum tempo. Muito interessante, anotem isso. Onde é o uma Uruguai, notícia nova. Exato, onde o Uruguai já andou mais do que o Rio Grande do Sul, na área B, que é onde nós estamos falando ali então, né, de Rivera, Santana do Livramento, onde nós temos o Parque Binacional, né, que está tendo 2 áreas em especial, estão tendo destaque na formatação deste Parque Binacional. Uma delas, o agro, não poderia ser diferente, né, pensando nessa lógica binacional. E, para além disso, um olhar especializado na questão climática. Pois é, o Centro de Referência e Resiliência. Centro de Referência e Resiliência, o Centro de Inteligência Climática, que está se instalando, né, junto à Santana do Livramento. Volume de recursos totais de quanto que tu falaste? Nós temos 6 milhões de dólares que foram recebidos via FOSEM, né, para reforço das estratégias de Mercosul e casados, né, a esses... Isso junto com o Uruguai.
junto com o Uruguai. Sim. Exato, mas nós conseguimos a partir do projeto brasileiro, né? Na estratégia A contrapartida FOSSEM, deles é o quê? a contrapartida é de 2,2, cerca de 2,2 milhões de dólares. Desses 6. Não, somados a esses 6. Mais 2. Somados a esses 6. E essa contrapartida, ou nesta contrapartida, está, por exemplo, este Centro de Inteligência Climática, que o governo do estado está financiando por meio dos recursos do FUNRIGS, do Fundo de Reconstrução do Estado. Vai estar localizado em Livramento? Em Santana do Livramento, Bacana. Exatamente. E terá pontos, né, de controle e acompanhamento do clima, não só de regiões do Rio Grande do Sul, com um olhar especial para o bioma Pampa, mas também do Uruguai. Sim. Então vai ser uma possibilidade de nós ampliarmos, né, inclusive a cadeia agro, a cadeia pecuária, para que a gente possa, né, elevar justamente essa necessidade de adaptação e sustentabilidade climática. E também aproxima os produtores, né, que vão começar a ter maior sinergia. Sobretudo, nós estávamos falando com o Marcelo, que é o CEO desse evento, e ontem nós tivemos um painel sobre geopolítica. Perfeito. Nós temos o Marcos Truílio, que é foi presidente do BRICS, né? Sim. E ele fez uma tese, enfim, mostrando que nós vamos ganhar muito com essa briga entre os poderosos Estados Unidos, China, porque o tema... Em diversas áreas, inclusive. Exatamente, porque o tema energia... Podemos ganhar. Não, né? exatamente, está na nossa mão. Energia, questão ambiental e a questão de produção de alimentos, fibras, né, bioenergia. Então isso nos dá uma janela de oportunidades enorme, que não podemos perder. Que a gente não pode. Então, casando com essas iniciativas, isso nos dá uma outra perspectiva de destaque, não só regional, né, mas a gente tem uma vocação internacional. Se a gente pensar na nossa pecuária com essa denominação de origem aqui do Pampa, o tipo de carne que a gente produz é completamente diferente. Inclusive do Brasil. E não só diferente, mas desejada, né? Isso, quando a gente viaja em diferentes regiões do mundo, isso sempre é exaltado. Né? Talvez muito mais do que natural, nós mesmos. Não é tão confinado. Exato. Tem toda uma questão da pegada de carbono, que também se alia a essa estratégia. E aí, desculpe interromper de novo. Não tem problema. E aí tem a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Sim. Que vem num momento muito positivo, né? Onde nós estamos mais estruturados também. E aí eu quero trazer, né? Tu perguntaste qual é a minha sensação ao chegar no Agro em Punta. Eu fiquei muito surpreendida, né? Porque nós estamos em fevereiro, né? Que é a época de alta temporada em Punta del Este, pela questão do verão uruguaio. As pessoas estão de férias. As pessoas estão de férias. Né? Que pareça. Eu já voltei de férias, mas eu fiquei surpresa com a qualidade do evento, com as representações que nós temos aqui, de importantes empresas, importantes setores. Grandes executivos, né? Grandes executivos. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estive com o governo paraguaio numa reunião. Muito agressivo. Muito agressivo. Muito voltado para o mercado internacional. E eles querendo entender, né, como o Rio Grande do Sul se posiciona e quer se relacionar com o Paraguai. Eu aproveitei para convidá-los para o Salt Summit Brasil. Isso é excelente. Que será realizado de 25 a 27 de março. E que teremos alguns painéis do agro também. Teremos alguns painéis do agro. Então, acho que é todo um conjunto de estratégias que a gente foi moldando no decorrer do tempo. Ou seja, a gente está entrando num outro patamar, né, Simone? Eu acho que a forma como a gente tem a aproximação do que a gente chama da quádrupla hélice, né, do governo com as universidades, os polos tecnológicos, a sociedade, os empresários, todos convergindo, olhando o mercado e essas janelas de oportunidade. Elas são perfeitas. Nós temos né, apesar de termos uma série de dificuldades, a questão climática, as secas, as inundações, mas temos uma musculatura, digamos assim, que não tínhamos há pouco tempo atrás. Né? E eu acho que tem um outro elemento que a gente ainda não conversou, mas que eu acredito ser importante colocar aqui, para além da fortaleza dos ambientes de inovação, os hubs de inovação gaúchos que temos, também a própria Invest RS, a nossa agência de investimentos. Vem fazendo um trabalho muito bonito. O Lorea, que é o vice-presidente, hoje à tarde estará aqui. Né? E também nessa conexão de empresas, de startups, de novos mercados. Tem uma cifra, nós captamos
quanto foi? 90, 93 bilhões? acho que é 91 bilhões, mas é algo na casa dos 90 Isso é uma bilhões coisa impressionante. de novas oportunidades, muitas delas conectadas ao setor do agro, né? Se a gente pegar o setor da celulose e papel, né? Um fortalecimento da tecnologia de base, né? A questão dos data centers, semicondutores, dentre outros. Então, as possibilidades, elas são grandes, mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar aqui muito registrado, quando a gente consegue alcançar um patamar, o jogo ele nunca está ganho. Não, né? Se você levou, não dá para relaxar nunca. Nunca. Se você levou um patamar, significa que tem que trabalhar mais ainda para que a gente consiga evoluir. Vamos chamar a atenção de outros players que não nos viam, que vão se sentir ameaçados. Exatamente. Então o jogo, eu sempre digo, agora com a União Europeia, a gente sai do gauchão da Libertadores, vão para a Champions League. Exato. Então, ou seja, a régua também aumenta. Isso vai exigir de nós um outro tipo de comportamento. Perfeito, né? Exatamente. Agora, um último recado que eu acho que é importante para nós, Tecnopuc, celeiro, né, do agro, como é que tu vês essa integração? A gente está aqui com a nossa cinegrafista, que é uma startupeira do agro, né, ali da Graze, que está aqui fazendo negócios, já transitando com empresas da Argentina, com o apoio do BID, com o apoio do INEA, que é a Embrapa Uruguaia, né, já fazendo algumas conversas aí. Como é que tu vês o papel das startups que estão ali tentando validar o seu negócio já numa perspectiva internacional? Como é que tu vê isso? Eu acho que isso nos dá um salto de visão e de qualidade muito maior, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, né? Então, como é que tu vês isso dentro da perspectiva nossa lá, do trabalho que a gente vem fazendo no Tecnopuc? Há pouco a gente falava do papel dos ambientes de inovação, né? E a gente já vem, a Regimp, né, que é a nossa rede gaúcha de ambientes de inovação, ela completou agora em 2025 20 anos. Então a gente tem uma trajetória já consolidada de fortalecimento do ecossistema de startups, né? Eu acho que essa é a principal questão, de nós não deixarmos mais só na mão da startup de forma isolada o trabalho que ele é árduo, né, de conquistar mercados, quase solitário. Poucas pessoas. Poucas pessoas, com uma necessidade de energia imensa. Recursos também Recursos pequenos, muitas vezes escassos. Então, o que a gente tem de ganho nos últimos anos como Estado do Rio Grande do Sul é justamente esse fortalecimento dos ambientes de inovação, o fortalecimento do que a gente chama de ecossistema estadual de startups, né? Hoje a gente tem um ecossistema estadual fortalecido por meio dos eventos, dos ambientes, por meio de políticas públicas, né? A gente tem a rede RS Startup, que ela vem impulsionar também, né? E dar essa lógica de rede, de trabalhar de forma, um somatório, né? E não cada um de forma isolada. A própria AGS, né? Que trabalha a dinâmica das startups gaúchas. E o que a gente vê no decorrer do tempo não é só um crescimento em número de startups no Rio Grande do Sul, mas eu vejo muito mais do que o número, a qualidade. Então a gente vê inúmeras startups hoje de muita qualidade no setor do agro, o Agritech é um dos principais percentuais. E as grandes empresas também estão percebendo isso, né? As tradicionais, dentro de uma lógica de inovação aberta, né? De se conectar. Olhando como fornecedor de inteligência. Como oportunidade, né? Um outro setor que se conecta ao agro, também extremamente aquecido, que é o biotech, né? Então, a área da muito falado aqui, inclusive. A área da biotecnologia, ela é extremamente potente no Rio Grande do Sul. Simone, então, deixa eu te comentar. Nós tivemos ontem uma grande empreendedora norte-americana, destaque nos Estados Unidos, na área de bioinsumos. E o que mais me chamou a atenção foi ela, do norte dos Estados Unidos, dizendo: nós perdemos a competitividade em produção de bioinsumos para o Brasil. Exato. O Brasil hoje desponta como uma principal expoência, talvez por uma questão de restrição, nós estamos num mercado complicado no fornecimento de matéria-prima, né, de longe, guerra na Rússia, na Ucrânia. E esse caldo de cultura... Isso que a gente não aproveita tudo que poderíamos aproveitar. Isso abriu uma caixa de Pandora, ou seja, biólogos, nutricionistas, zootecnistas, agrônomos, engenheiros, olhando isso com uma conectado à tecnologia da informação, que é uma outra competência que nós temos, né? E quero também... Ou seja, não é para substituir importações, é para ganhar o mercado global. Somar, exatamente. É para a gente ser referência no mundo. E aí eu quero
colocar também o quanto esses elementos do biotech, do agritech se conectam à perspectiva da transição energética, né? Que é um outro tema extremamente necessário e relevante. Embora agora está meio complicado, mas obviamente mudando o cenário vai voltar essa agenda com toda a força. Sem dúvida. E a gente vai estar preparado para isso. É isso. Que legal. Simone, um prazer essa super entrevista aqui. E é legal porque a gente tem até a possibilidade de falar muito mais fora, em eventos como esse, do que lá no nosso dia a dia, lá no apagando dia a dia, incêndio. as agendas nos tomam, isso também permite. Mas é interessante tu levares, né, em nome do governo, né, nosso governo do estado, essa perspectiva nesse cenário aqui, né, de mostrar, quer dizer, o único estado do país que tem essa expressão representado oficialmente, representando o nosso país e fazendo essa conexão. Eu acho que essa é digamos assim, essa é a estratégia do Rio Grande do Sul para o mundo, né? Exatamente. E mostrando que a gente tem talento, não é só flyer ou PowerPoint. Não. Existe, não é faz de conta. Não é faz de conta, não é fake. Não é fake. É real. Exato. E a gente está recebendo esse acolhimento deles para interessados em integrar mais com a gente. Então, muito obrigado pela tua Vivoc, eu que agradeço, né? E que esperamos continuar sempre juntos. Vamos, com certeza. E o Tecnopuc muito nos orgulha, né? Toda a dinâmica do celeiro agro, toda a dinâmica das atuações que vocês vêm fazendo nas diferentes frentes. E para mim é uma honra, né? Poder trocar um pouco dessas informações. E eu acho o seguinte, para a gente finalizar, acho que uma iniciativa dessas, e a gente, como é que é, palpável, provavelmente ano que vem a gente vem com mais força. Perfeito. Né? E vai dar mais, mesmo uma mudança de governo, né? Tem eleições esse ano. Não tem como voltar atrás. Não tem como. Então, o governador de plantão, seja qual ele for, já tem uma estratégia posta. Exatamente. Porque essa é inovar, e sobretudo nessa área de deep techs e tal, é continuidade. Exato. É perenidade. Como tu bem disseste, não adianta a gente fazer uma ação esporádica e achar que a gente ganhou. A gente tem que estar ali presente continuamente, olhando, fazendo o benchmark com o que os outros estão fazendo, os movimentos, para que a gente possa estar sempre no topo. Então, certamente esse painel aqui, né, esse stand vai aumentar ainda mais. Que ele aumente. E a gente quer que o pessoal que ficou lá em Porto Alegre, 6 horas de viagem, 7 horas de viagem, é muito mais fácil vir a Punta do que a São Paulo. Exato. Com um mercado gigantesco latino-americano à nossa disposição. Exato. Então está aqui a prova, ano que vem, com um novo governo, estaremos aqui novamente junto nesse evento. Obrigado, a gente continua na conversa com os nossos queridos parceiros do agronegócio gaúcho e brasileiro.